Como vão vocês? Tudo bem? Eu sou Alcino Vendrame. Eu vou ensinar vocês a fazerem brioche. Eu vou usar a receita para 1 kg de farinha, mas eu vou postar a receita no meu canal do YouTube, Alcino Vendrame. Vocês vão ver lá. Vai estar a receita para meio quilo de farinha. Por quê? Porque brioche na mão é muito difícil. Então eu aconselho vocês a usarem uma máquina simples. Essas máquinas aqui, ó, são baratas. Não precisa de ser Arno, aliás. Ela é cara e não vale a pena. Tem coisa igual, né? Mas você acha a máquina hoje aí por R$300, 150. Para fazer um bom brioche você vai precisar de usar a máquina, porque ela é tem gordura e tudo. Bom, então o que nós vamos fazer agora aqui? Ó? Vocês vão, eu já dei início, tá? Eu tinha feito a esponja aqui. E o que eu tenho feito? Eu tenho feito uma esponja com 500 gramas de farinha. Eu sempre uso autólise dos meus pães. No brioche é mais difícil fazer autólise, porque vai ter uma quantidade menor de água. Eu uso água porque eu uso leite em pó integral. Então o que eu fiz? Eu catei 500 gramas de farinha, botei 350 gramas de água e 60 gramas de fermento fresco. Isso porque eu usei 1000 gramas de farinha. Então você vai usar 250, vai usar 30 ou vai usar 10 do seco, se for o caso, tá bom? E aí você vai fazer a esponja, vai deixar ela por uns 30 minutos, e aí pronto, a hora que ela deu os 30 minutos, 30, 40 minutos já valeu, começou a valer a esponja, e você pode dar continuidade à sua receita. Bom, já deu 45 minutos da minha esponja, eu coloquei ela aqui dentro. Eu coloquei aqui na minha receita para 1000 gramas, eu tenho 2 ovos inteiros e 4 gemas. Vai variar um pouco de farinha para farinha, mas você vai ter que pegar no jeito da sua farinha. Eu às vezes até consigo acrescentar mais gema quando eu percebo que está mais durinho. Eu não acrescento água, no caso do brioche, para ele ficar macio bastante tempo, eu prefiro acrescentar uma gema ou eventualmente um pouquinho mais de margarina. Não tenho usado manteiga, tenho usado margarina com 80 de lipídio, sem sal. Tá? No caso da minha receita, eu vou passar para 500 gramas, eu só estou frisando, aqui eu uso para 1000 gramas, então aqui eu vou colocar no mínimo 200 gramas de margarina. Bem, na sua máquina, você vai começar, para não fazer muita sujeira, você vai botar velocidade 2, velocidade 3, bom, a esponja você vai bater, a esponja até não precisa de fazer na máquina, se não quiser no próprio bowl, você mistura a farinha, o fermento e a água e deixa descansando lá dentro, aí você vai jogar depois os ingredientes secos. Não é recomendável botar gordura, mas eu vi que funciona bem, porque eu estou usando 50% da massa feita com uma hidratação já, uma pré-autólise, um tipo de autólise, você consegue colocar uma parte da gordura para não forçar muito a máquina e ela não esquentar. Mas você vai bater na velocidade 4, 5, à medida que ela for, você vai ver que vai integrando, você põe na velocidade, não precisa de pôr na última, velocidade 8, 7, 8, se tiver 10 velocidade, se tiver 8 você vai botar na 6, e aí você vai vendo e vai colocando o saldo da gordura, tá? Então, ó, o fermento, a farinha, né? Na verdade, a esponja, a farinha, o leite em pó e os ovos, você pode colocar direto. Vai vendo a máquina para não forçar muito, você vai colocando devagarzinho a gordura. Que no caso eu estou usando margarina 80 de lipídio, sem sal. O sal você vai deixar por último. O sal, lembrando, quem gosta do Shimura, eu particularmente gosto muito, acho que ele sempre dá dicas boas, ele, o Alex Pareiro, o sal é um fungicida, então se você antecipa o sal, você pode atrapalhar a fermentação do seu pão, tá certo? Porque a fermentação, querendo ou não, é vivo, né? Então você tem que tomar um pouco de cuidado com isso. Nós vamos devagarzinho, dando um jeito aqui. Bom, a massa tá ficando um pouquinho dura, ela tinha uma parte da gordura, tá vendo, ó? Vamos dar um pouco mais de foco. Então o que nós vamos fazer agora? Agora eu vou colocar a gordura. Vou aumentar a quantidade de gordura aqui. Bom, deixa eu só ver aqui, mostrar aqui, peraí. Eu botei mais 160 gramas, na verdade 120 gramas, está dando 160 de margarina. Eu percebi que a farinha dessa vez está um pouco mais, não segurou tanta água.
Então essa é uma coisa que vocês vão ter que ir prestando atenção. E a gente não quer errar aqui. Mas o que está acontecendo? Está acontecendo o seguinte, eu só uso ovo extra, tá? Então para minha receita, eu vou botar mais essa indicação, os ovos que eu uso são os extra. Esse ovo extra está um pouco maior que a média. Então o que eu estou percebendo? Que ela está mais hidratada que o normal. Provavelmente eu vou colocar menos que 200 gramas de gordura na massa. Uma coisa muito importante para você prestar atenção quando estiver fazendo o pão, cada lote de farinha, que eu estou usando uma Primor, que é até uma farinha bastante em conta no mercado, mas eu percebi que esses últimos lotes que eu tenho comprado, ela tem aumentado menos água que o normal. Então a minha receita para 1000 gramas, eu ponho até 200 gramas de gordura. O que eu tento manter sempre são os ovos, que é o que dá maciez no brioche, eu não economizo no ovo. Se eu percebo que ela ainda está um pouquinho dura, ainda aumento uma gema. Aí no caso, eu percebi que a quantidade de gordura não vai caber. Mas eu também, na hora que eu estava pondo os ovos, apesar de eu colocar 2 inteiros e 4 gemas, eu sempre peso, para ter uma ideia do que está dando de hidratação. E vi que os ovos são maiores, as gemas estão maiores que o normal. Provavelmente eu vou economizar na gordura, que é o que eu já tinha falado ali no batimento, tá? Então você tem que ficar prestando atenção nessas coisinhas. O seu brioche vai ficar tão bom quanto o meu ou melhor, tá bom? Olha o suquinho de laranja aí. Ó, a minha máquina, infelizmente, só tem uma velocidade. Então, qual é o cuidado que eu tenho que tomar? Eu uso tudo frio ou gelado para evitar que a massa saia quente da minha maquininha. Essas máquinas industriais todas, hoje tem 2 velocidades. A minha é um pouquinho mais antiga, é uma máquina alemã antiga. Funciona bem, mas tem esse problema, só tem uma velocidade. Como você vai usar uma máquina com 8 ou 10 velocidades, você vai conseguir bater o seu brioche mais rápido que o meu, mas sempre de olho na temperatura da massa. Não pode ser a mais de 26, só em 26 graus, até 28 eu já tirei e não perdi o pão, tá? O pão, o panetone, mas tem que tomar cuidado com isso, tá bom? Vamos lá, tá indo, ela tá começando a grudar, eu já vou mostrar pra vocês. Tá vendo? Ela tá grudando, mas ela já deu ponto de véu. Eu vou acrescentar o sal agora. Pro brioche, para esse quilo de farinha, eu uso 15 gramas, não mais que isso. Lembrando que o sal funciona como um fungicida, tem que tomar cuidado. Tá quase na hora de tirar, eu vou mostrar para vocês agora o que vai dar de ponto de véu, tá bom? Olha lá, ele pegou, engatou a maquininha, ela vai dar ponto de véu, ela já deu ponto de véu, inclusive, com um tempo menor, eu bati 10 minutos, com 7 já deu ponto. Vamos lá, acabamos de bater, ela tá quase esquentando, e aí tem que tomar cuidado, ó. Tá grudando na mão, tá no pontinho legal, ela tá macia. Aí, deu ponto de véu, tá vendo? Mas ela ainda tá grudando no fundo da bandeja, lá do assador, ó. Tá bom? Então você vai tomar cuidado para não deixar esquentar. Não preocupa, tem que desgrudar do fundo e joga a farinha. Não faz isso. Você testa, vê se ela tem uma certa... ó, tá grudando a minha, ó. Ó o meu dedo, ó. Tá grudando, ó. Ó. Tá grudando, mas ela deu ponto de véu, então tá bom. Então não é põe farinha até desgrudar, você vai estragar o seu brioche. Você só põe a mão, molha ela e vê se você consegue ter esse movimento na massa. Se ela estica, esquece, seu pão tá perfeito. Você vai dar um bom brioche, tá? Agora a gente vai pôr na bandeja, vou fazer uma dobra, vocês vão ver eu fazendo a dobra, vai descansar 30 minutos e depois a gente vai continuar a fazer mais uma dobra e modelar, e aí dá umas 2h30, 3 horas pelo menos, e vai para forno. Ó, vamos lá, a massa tá pronta, ó, as mãos estão molhadas, você pode engordurar também se quiser. Agora você vai dobrar sempre para dentro, ó. E aqui você vai puxar para cima, vai trazer, se você ver que ainda tá sobrando, pronto. Aí dobrou a massa. Ela tá grudenta, ó. Ó. Só que minha mão tá molhada, mas veja. Tá vendo? Deu ponto de véu. Aqui tá quebrando porque minha mão não tá grudando na minha mão, mas ó. Tá muito legal essa massa. Então a primeira dobra, daqui 30 minutos a gente vai fazer mais uma dobra. Vou falar para vocês que eu já fiz, não vou filmar a segunda dobra.
e depois a gente vai para a modelagem. Bom, a gente vai modelar agora os brioches. Essa quantidade de massa eu acrescento um pouquinho mais de farinha para poder fazer 5 brioches, mais ou menos 420 gramas, tá? É uma questão de vocês fazerem a conta e a hora que eu estiver passando a receita vocês vão entender. Então agora eu vou fazer 6 bolinhas de mais ou menos 68 gramas, 69. Bom, vamos lá, as bolinhas estão aí. Vamos agora bolear. Bom, o bolear vocês vão ter que tentar entender na internet, porque você tem que fazer um movimento assim, ó, a bolinha tem que ficar dentro do dedo. Tá um pouco enfarinhada a mesa, vou virar aqui, ela vai dentro da forma. Vou lá. Ah, peraí. Vamos lá. Aqui. Tinha um pouco de farinha, tava atrapalhando. Aqui, atrapalhando. Aqui. Ah, meu Deus, tem farinha. Ó. Vamos lá? 6 bolinhas, eles vão crescer e vão ocupar todo o espaço da forma. Ela vai crescer por mais um tempo. Agora vai ficar aí 1h30, 2 horas no mínimo. Vai dobrar de tamanho e a gente vai colocar no forno. Vamos lá, vamos tentar, ó. Você roda ela no eixo dela, tá? Ó. Você roda a bolinha no eixo dela, ó. Agora, se não conseguir, vai treinando, dá uma emboladinha nela assim mesmo. A bancada tem que estar seca, porque senão você não consegue, ó. Tá bom? Ou você faz uma bolinha. É porque a forma de bolear, ela ajuda a prender a fermentação, tá bom? Vamos dar andamento ao nosso brioche. O que nós vamos fazer agora? Dar um banhozinho nele, chama egg wash. Eu misturo um ovo inteiro com um pouquinho de água, tipo 10, 20 ml no máximo, menos que uma gema, bem menos. Uma pitadinha de sal e bato. Aqui. E aí a gente pincela em cima dele. Eu não vou filmar em todos, porque não precisa, tá? Só para vocês entenderem o que eu faço e aí depois vocês vão ver o resultado, a hora que a gente assar. Mas ó, deu mais ou menos 1h30 do tempo que a gente, da última vez que eu filmei, tá bom? Tá aí, ó. Aí ele vai dar uma cor bonita. Para quem tá olhando a massa do fundo, é uma massa de tortano, tá? Depois nós vamos ensinar a fazer tortano também. É uma massa bem simples, é uma receita gostosa de mexer e que faz um monte de tipo de pão diferente. Você faz baguete, você faz tortano, você pode fazer pão de vinho, pão de cerveja. Vai variar o que é que você vai fazer. Pronto, foram pro forno. No meu forno eu tô assando, porque é turbo, a 150 graus por 20 minutos. No forno de vocês em casa, vocês vão assar 180 graus, mais ou menos 40 minutos. Como o forno é muito pessoal, diz que é que nem marido, cada um que tem com o seu, se for esposa, quem for cozinhar que conhece a sua, então é só tomar cuidado, tá bom? Então 180 graus, mais ou menos 40 minutos. Bom, vamos lá, olha aí como eles ficaram lindos. Tá vendo? Aqui tem um segredinho, você bota o forno bem alto, mais 220, 230 graus, deixa ele 2 minutinhos e aí você baixa para 180, mas isso em casa não é muito fácil de fazer. Tá bom? Uma palhinha para vocês, nós vamos fazer essa receita aqui, ó. A gente vai ensinar a fazer, esse aqui é o nosso tortano. Bom, finalizando a nossa receita então, olha, o brioche está aqui, tá lindo, maravilhoso, tá vendo? Tem que untar a forma, tá? Senão ele vai grudar.
Vocês viram que isso aqui são as bolinhas, né? Mas você não precisa de fazer, se você não quiser modelar em bolinha, você pode modelar diferente. Dá para botar gota de chocolate. Uma dica legal aí, se você precisa de batedeira, com a batedeira e devagar aumentando a quantidade de gema de ovos, então a gente colocou 4. Se você conseguir colocar até 7 gemas, e viu que ele ainda aguenta um pouquinho de gordura, estou te falando porque panetone é um negócio tão complexo para fazer e ao mesmo tempo com capricho vocês fazem. Se você conseguir colocar 7 gemas de ovos e aumentar mais um pouquinho na gordura, 220, 230, você vai conseguir fazer essa massa com panetone. O que vai faltar aí? Vai faltar essência de laranja ou essência de panetone, que é o que eles usam. E você põe no máximo 30%, 35% ou de gota de chocolate ou de frutas, para não atrapalhar o crescimento. A diferença é que o panetone, ele demora mais para crescer. Você tem duas possibilidades, ou manter os 60 a 60 gramas de fermento fresco, ou vai para 90. Talvez 90 seja para você que é iniciante, seja mais interessante, você vai ter uma fermentação de 6 horas, por aí, tá bom? Tá aí. Mais uma dica, obrigado por me seguir e indica esse canal para os outros, vai passando para frente, a gente a semana que vem vai colocar mais, semana que vem é legal, né? Esquece a semana que vem, eu vou colocar outras receitas para vocês, vai ser semana que vem a outra, mas eu vou colocar outras receitas, fazer do tortano, fazer broa de milho, pão de vinho, pão de cerveja, ai que maravilha, tá bom? Obrigado, um beijo no coração de todos, sigam a gente aí nas redes.